Olá e bem-vindo ao nosso canal. Se é a sua primeira vez conosco, curta, comente e se inscreva, para que o canal cresça e bata a meta de 1000 inscritos. Trazendo hoje, a Megera Rebelde e o Lobisomem. Em um reino distante e há muito tempo atrás, existia uma jovem rebelde chamada Estela, que o pai, um rico mercador, não conseguia domar. Ela, quando contrariada, jogava vasos, copos e outros utensílios no chão. Sua mãe morreu quando ela era pequena e o pai a criou cheia de vontades. E ao se tornar adulta não tinha limites e o que queria tinha que ser feito. A única solução que seu pai viu foi casá-la. E a notícia se espalhou pelo reino. A moça, apesar de rebelde, era de uma beleza sem igual, mas os rapazes que se interessavam desistiam rapidamente quando a conheciam. Ela não queria casar e maltratava a todos. O pai, entristecido, já não sabia o que fazer para casar a filha. Porém, um dia, apareceu na casa do mercador um homem imponente, se dizendo pretendente da mão da moça. Ela, ao conhecê-lo, fez todas as birras que fazia com os outros. Ele, porém, não se importava, e disse para o pai que se casaria com ela. O casamento foi marcado e realizado após um mês, para a arrumação dos preparativos. Casaram-se e ele a levou para sua casa. Era uma mansão. Ela foi levada para seu quarto, não sem esbravejar. Aliás, ela esbravejou durante toda a cerimônia. O noivo nem ficou para a festa. A arrastou para a carruagem e a levou embora diante dos olhares assustados dos familiares e dos convidados. No quarto, ela se viu só, sem aqueles que ela tão bem dominava. Seu esposo entrou no quarto e ela pegou um vaso para jogar nele. Ele olhou para ela e falou friamente: "Esse vaso me custou uma verdadeira fortuna. Se você o quebrar, vai ter que trabalhar noite e dia para pagar." Seu pai nunca lhe cobrava nada que ela quebrava. Ela colocou o vaso no lugar e lhe perguntou por que ele quis se casar com ela. Ele lhe responde que precisava de uma esposa que lhe desse filhos, e ela lhe parecia ser ideal, forte, saudável e bonita. Ela ficou a olhá-lo. Ele a deixou e saiu. Ela tomou banho e ficou pensando que não havia pensado nisso, que seu marido lhe exigiria seus direitos de marido. E a cada barulho na casa ela se encolhia achando que ele entraria e lhe tomaria nos braços. Mas os dias foram se passando e ela mal o via nas refeições. Ele parecia muito ocupado e tão pouco lhe dava atenção. Os criados da casa conversavam entre si e ela escutou o boato de que seu esposo se transformava em lobisomem em noites de lua cheia. Ela não acreditou. Bobagem, pensou. Mas muitas vezes ouviu uivos próximos e seu coração gelava. Estela encontrava-se perplexa naquela mansão sombria, presa em um casamento arranjado que ela não queria. Seu esposo, misterioso e distante, a deixava sozinha naqueles aposentos gélidos, onde o vento uivava pelas frestas das janelas. No entanto, o boato que os criados murmuravam não saía de sua mente. Seu marido seria mesmo um lobisomem? Na primeira noite de lua cheia desde sua chegada, Estela mal conseguiu pregar os olhos. Os uivos ecoavam pela propriedade, enquanto ela se encolhia na cama, seu coração batendo descompassado. Cada som da noite a fazia tremer, imaginando-se seu esposo se transformando naquela criatura lendária. Com o passar dos dias, ela notou mudanças sutis no comportamento de seu marido. Durante o dia, ele era reservado e ausente, mas à noite, quando a lua brilhava cheia no céu, seus olhos ganhavam um brilho estranho, e ele se tornava mais agitado. Certa noite, ao explorar os corredores sombrios da mansão, Estela encontrou uma porta trancada com cadeado. Sua curiosidade foi despertada, e ela decidiu investigar. Com um esforço tremendo, conseguiu, usando um grampo de cabelo para forçar o cadeado, abriu e entrou num cômodo que parecia ser um porão escuro e úmido. Lá dentro, entre sombras dançantes, ela encontrou uma cela. E dentro dela, uma criatura acorrentada, com olhos selvagens e dentes afiados, um verdadeiro lobisomem. Estela recuou horrorizada, compreendendo finalmente a verdade por trás dos boatos. Foi então que seu esposo apareceu, os olhos brilhando com uma intensidade quase animal. Ele tentou explicar, mas Estela não queria ouvir. Sentindo-se traída e enganada, ela correu escada acima, desesperada para escapar daquele lugar macabro. Mas o destino tinha outros planos para ela. No ápice da fuga, a lua cheia banhou a mansão com sua luz sinistra, e o lobisomem, libertado de suas correntes, emergiu das sombras sedento por sangue. Estela viu-se encurralada, sem saída.
Seu marido, agora transformado em uma besta feroz, avançou em sua direção, os olhos ardendo em desejo e fúria. Ela gritou, clamou por ajuda, mas suas súplicas ecoaram sem resposta pelos corredores vazios da mansão. E assim, naquela noite maldita, Stella descobriu que nem mesmo sua rebeldia poderia protegê-la dos horrores que habitavam nas sombras de sua nova vida. O lobisomem a agarrou pela cintura e, sem lhe dar chance de fuga, a possuiu ali no corredor da mansão. Ela ficou confusa com as misturas de sensações, seu corpo enebriado, sua mente querendo fugir. E então veio a explosão de êxtase entre os dois. Ele soltou-a atordoado e ela fugiu para seu quarto, fechando a porta atrás de si. No outro dia, Stella ficou pensando em como podia ter sentido tantas sensações diferentes no mesmo instante. Seu marido era um homem muito atraente, mas aquela fera, não. A partir daquela noite, seu marido passou a tratá-la melhor, seus olhos expressavam a culpa e o arrependimento. Eles passaram a ter uma amizade sincera, e ela viu que ele era um homem bom. Quando um dia ela perguntou por que ele vivia aquela maldição, ele lhe contou que foi mordido por um lobisomem e agora, para se libertar, terá que matá-lo. Mas você fica amarrado, como você vai matá-lo? Quando ele voltar a essa cidade, eu sentirei sua presença, então sairei à sua procura e o matarei, acabando com a maldição de todos que ele tenha mordido. Naquela noite de lua cheia, os dois lobisomens se encontraram no sombrio jardim da mansão, seus olhos brilhando com uma intensidade selvagem. O uivo da fera ecoava pela noite, enquanto Stella observava horrorizada da janela do quarto, vendo seu marido se transformar na criatura que assombrava seus pesadelos. O lobisomem invasor avançou ferozmente, rugindo sua sede de sangue. Mas o marido de Stella não recuou, enfrentando-o com uma coragem que beirava a loucura. Uma batalha titânica se desenrolou sob o manto prateado da lua, com garras e presas se chocando em um frenesi de violência e instinto. Stella, incapaz de suportar a angústia de ver seu amado em perigo, desceu correndo as escadas e saiu para o jardim, gritando seu nome em desespero. Seu coração batia descompassado, temendo perder o homem que, apesar de tudo, aprenderá a amar. Mas então, em um momento de pura bravura, seu marido conseguiu subjugar o invasor, lançando-o ao chão com um golpe certeiro. A fera, derrotada, recuou e fugiu para as sombras da noite, com certeza não resistiria aos ferimentos que foram muitos e profundos o bastante para matá-lo. Mesmo assim, deixou para trás um rastro de medo e desolação. Com o perigo afastado, Stella correu para os braços de seu marido, os olhos transbordando de lágrimas de alívio e gratidão. E ali, sob o brilho da lua cheia, ele a segurou com ternura, confessando o amor que sentia por ela desde o primeiro dia que a viu na casa de seu pai. Apesar de todas as adversidades, o amor deles havia triunfado sobre o terror que o cercava. E naquela noite, enquanto o mundo lá fora mergulhava na escuridão, eles se abraçaram, prometendo proteger um ao outro para sempre em meio às sombras que o cercavam. Um final romântico e redentor para Megera rebelde e seu lobisomem amado, que agora estava livre da maldição para sempre. Obrigada por assistir o nosso vídeo. Até o próximo, quando terror e mistério são sussurrados para você.